Hoje nós vamos falar das doutrinas da graça, né? A parte prática da humildade, né? Aprendemos tanto sobre graça, sobre soberania de Deus, e agora nós vamos aprender a aplicar isso tudo no projeto chamado de humildade, né? Então vamos lá, a prática das doutrinas da graça, né? Na humildade. Texto que bem interessante de Jeremias, que ele diz assim: encontrei as tuas palavras, me alimentei delas. As tuas palavras me foram então gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Não é simplesmente a gente ter uma boa palavra, é a gente se alimentar dela e ela produzir alguma coisa no nosso coração. E aqui o gozo e a alegria é produzido porque a gente é chamado pelo nome do Senhor. Eu tenho a palavra, eu preciso me alimentar dela, eu preciso ter comunhão com ela, ela precisa ser o meu alimento e ela precisa produzir gozo e alegria porque eu tenho um nome, eu represento o nome. O Senhor, Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que me deu da sua palavra para que eu me alimente dessa palavra e tenha então algo visível, né? No caso, gozo e alegria. Quando a gente tem gozo e alegria no Senhor, quando a gente tem o gozo e alegria, que é consequência de se alimentar da palavra de Deus, as pessoas vão reconhecer que a gente tem um Deus grande, né? Um Deus grande é chamado o Senhor Deus dos exércitos. No Jeremias capítulo 15, versículo 16 define isso. Então isso traz para a gente a consciência de que quando a gente se alimenta da palavra, né, tem uma consequência que é visível, né? Gozo e alegria. E hoje a gente vai definir que a humildade. Semana passada nós falamos da adoração e hoje nós vamos falar da humildade, porque a humildade também é algo que as pessoas contemplam e percebem na nossa vida quando a gente tem o Senhor. As doutrinas da graça formam então um padrão de estudo cristão fundamentado na palavra. Este padrão revela a condição pecaminosa da humanidade e a graça que também resgata no Senhor, bem como a soberania para reger tudo, todas as pessoas, todos os acontecimentos em qualquer tempo, em todos os tempos da história. Essa graça que é maravilhosa é aplicada à vida dos filhos escolhidos pelo Senhor, justificando primeiro e guiando-os em santificação, até que, tendo completado a carreira nesta vida, se unam então eternamente com o Senhor na glorificação. Aí a gente vê a justificação, a santificação e a glorificação. O ensino bíblico sobre a aplicação da graça salvadora de Jesus em nós é algo profundo, que precisa ser estudado e lembrado diariamente, para que a caminhada cristã tenha verdadeiramente sentido e se mostre transformadora em todas as áreas. No estudo anterior, vimos como o entendimento da soberania do Senhor e a sua graça aplicados de forma prática orientam a vida de adoração. Hoje, veremos como as doutrinas da graça nos ajudam a lidar com o orgulho, combater o orgulho, para que cada vez mais possamos aprender sobre a humildade. Na semana passada falamos sobre adoração. Essa semana o propósito é falar sobre a humildade. A humildade é o Senhor realizando na vida da gente, né? Tirando de dentro da gente aquele elemento básico da queda chamado orgulho e trabalhando agora, colocando dentro do nosso coração esse sentimento de santificação chamado também de humildade, né? O Senhor arranca o orgulho, ele vai arrancando o orgulho do nosso pote. Dentro desse pote onde ele arranca o orgulho, ele vai plantando a humildade, né? Isso é um desafio que começa na nossa conversão e vai acabar só no finalzinho, quando a gente estiver partindo para a glorificação. Então, entre a justificação e a glorificação, na nossa santificação, a gente vai combater o orgulho diariamente, né? Quem é que é orgulhoso, né, no reino de Deus? Todos chegam muito orgulhoso, muito vaidoso, muito egoísta no reino de Deus. Todos nós chegamos, né? Nós temos um orgulho que é impressionante, né? Mas isso vai ser combatido, né, para que a gente desenvolva a humildade, né? John Stott diz que em cada estágio de nosso desenvolvimento cristão e em cada esfera de nosso discipulado, o orgulho é o nosso maior inimigo e a humildade se torna então a nossa maior amiga, né? Então, entre a conversão, entre a justificação e a glorificação, a gente vai combater o orgulho, vai combater a vaidade diariamente, né? É um exercício constante, né? Todos somos orgulhosos, todos somos um bocado vaidosos, né? Então a gente está lutando contra a nossa inimiga, né? Cada estágio do nosso desenvolvimento cristão, em todos os estágios,
do nosso desenvolvimento cristão, em cada esfera do nosso discipulado diário, o orgulho é o nosso maior inimigo. O meu orgulho é o meu maior inimigo, né? E a humildade se torna, então, a nossa maior amiga, né? Então, isso é um projeto de Deus de tirar o orgulho e plantar a humildade, e esse projeto é diário, tá bom? Vamos caminhar. Todos os seres humanos partilham de um sentimento que parece muito livre dentro do coração. Ele se chama orgulho. É o sentimento de prazer, de satisfação que a gente tem com o próprio valor, com a própria honra, com as próprias metas, sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba, admiração pelas metas pessoais, admiração pelos sonhos pessoais, admiração por aquilo que a gente acha que consegue fazer sozinho, né? Tiago vai trabalhar bastante o orgulho, a vaidade, principalmente no capítulo 4, e o tema ali, Tiago 4,4, fala assim que aquele que é amigo do mundo, né, ele não consegue ser amigo de Deus, né? A gente vai ver o orgulho sendo trabalhado ali de maneira muito franca, a ponto de o Senhor dizer, né, que aquele que quer se realizar nas coisas deste mundo, sem lembrar, né, o quanto é passageiro neste mundo, né, ele vai ser dominado pela vaidade, vai ser dominado pelo orgulho, né? Então, é bem interessante que a vida toda da gente, desde a nossa conversão, da compreensão da graça de Deus, da compreensão da grandeza de Deus, a gente vai ter esse combate, né, contra o nosso grande inimigo aí, chamado de orgulho. Orgulho, na verdade, é falta de compreensão de quem nós somos. Pensamos ser ou ter alguma coisa, mas realmente não somos e não temos nada. A soberba, sinônimo para orgulho, ou a vaidade, nos tira do foco certo e nos tira até do foco da gratidão. Pois quando olhamos para nós mesmos, achando que a concentração de dons, de talentos, de sucesso surgem de nossa própria força, fazendo com que não haja gratidão e nem mesmo reconhecimento da ação de Deus, estamos a um passo da queda, né? Por isso que Provérbios também, capítulo 16, versículo 18, vai dizer assim: a soberba precede, e a altivez do espírito precede a queda, né? Todas as vezes que a gente fica soberbo e orgulhoso, o próximo passo é a ruína. Toda vez que a gente fica altivo, né, de espírito, o próximo passo é a queda. Esse sentimento, mesmo sendo tão corrosivo, ele parece estar tão normal e muito fácil cultivá-lo dentro do povo de Deus, né? É uma coisa horrível, né? Só que a gente sabe que todas as vezes que a soberba ela chega, a ruína chega também juntinho dela. Toda vez que a altivez de espírito chega, a queda é também o próximo passo, né? Então, se a gente percebe, como Davi, né? Davi não percebeu o quanto estava soberbo, né? Então vem a ruína para ele, principalmente quando ele acha que ele tem muitos homens, quando ele acha que ele é muito poderoso, né? Então a ruína vem. Quando Davi sente que não precisa mais ir para a guerra, né? E a altivez de espírito chega, a queda também chega. Então todas as vezes que um homem de Deus ele se deixa levar pela soberba, ele se deixa levar pela altivez, ele se deixa levar pelo orgulho, o próximo passo é a queda. Pode perceber que todo homem de Deus que começa a se sentir mais importante que Deus, se sentir altivo, orgulhoso, soberbo, altivo, né, com alguma coisa que Deus deu para ele, né, o próximo passo é a queda. Por isso que tanta gente cai. Eles caem porque não vigia, porque não luta contra si mesmo, porque não luta contra a altivez, né? O sentimento aí seria, como John Stott diz, né? A grande amiga seria a humildade chegar, porque a grande inimiga, né, do povo de Deus se chama vaidade e orgulho. O orgulho às vezes é tão evidente que até a nossa postura corporal revela que estamos altivos, né? Mas às vezes ele é discreto, aparecendo em pequenos gestos ou em pequenas palavras, em conceitos que temos sobre a vida e até mesmo sobre Jesus. O orgulho acaba por representar a nossa ideia, nossa bandeira, né? Aquilo que queremos mostrar para o mundo. Isso é um grande perigo. O orgulho ele parece querer ser independente dentro do coração da gente, né? Jonathan Edwards, teólogo puritano dos Estados Unidos do século XVIII, chamou o orgulho de a pior víbora que há no coração e o maior perturbador da paz da alma e da doce comunhão com Cristo.
Ele classificou o orgulho como o pecado mais difícil de desarraigar e como a mais escondida, secreta e enganosa de todas as lascívias. Né? Que interessante, né? Jonathan Edwards, né, dizer isso, né, do século XVIII, pastorzão que viveu naquele tempo lá, que trabalhava muito com os exercícios espirituais, homem de Deus, pregador do Evangelho, dizer, né, que o orgulho é o pecado mais difícil de tirar com raiz e tudo, né, e como a mais escondida, secreta e enganosa de todas as lascívias. Olha que interessante, isso quer dizer que a gente é bem orgulhoso. Eu sou, você é, nós somos, né, e o Senhor vai trabalhar na nossa humildade diariamente, até que um dia, né, a gente diminua a nossa vaidade, diminua o nosso orgulho, né, e a gente consiga ser humilde, para com a humildade glorificar, bem dizer, adorar o nome de Deus, né, como nós temos estudado. O livro de Provérbios do Antigo Testamento traz muitas recomendações para combater o orgulho, para combater a soberba. Ele diz no capítulo 8, versículo 13: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Em vindo a soberba, capítulo 11, versículo 2, em vindo a soberba, orgulho, vaidade, sobrevém a desonra junto, mas junto com os humildes está a sabedoria, né? A soberba, né, ela precisa ser combatida com humildade, né, porque senão vai vir a desonra, vai vir a queda, né, mas com os humildes está a sabedoria, né? Uma boa oração: Senhor, me faz humilde neste dia, Senhor, tira toda a arrogância, todo o orgulho, toda a vaidade, né, que normalmente virá sobre mim neste dia, né? Isso é uma oração diária de pastor, presbítero, diácono, membro de igreja e até mesmo das crianças, que também já tem a sua parcela de muita vaidade, de soberba e de orgulho, né? Provérbios continua dizendo assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune, né? Abominável é ao Senhor, né? O Senhor acha abominável os arrogantes, os orgulhosos. Capítulo 21 diz assim: quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, procede com indignação e também com arrogância. Capítulo 29, versículo 23 diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas humilde de espírito, este obtém honra. Olha que luta, né? Que luta interessante do livro de Provérbios. Provérbios, poderia dizer assim, Provérbios é o livro onde o homem de Deus, Salomão, pede sabedoria para Deus para combater isso que ele tem sobrando, que é a sua arrogância, a sua soberba, a sua vaidade e o seu orgulho, né? Se a gente não combater nosso orgulho, se a gente não clamar por humildade, a gente vai viver uma vida muito infeliz, muito triste, muito angustiante. E olha o primeiro versículo que a gente trabalhou aqui em cima dessa lâmina, diz assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, ele não ficará sem punição. Eita! O Senhor vai ter que dar uma surra na gente aí, como diz Hebreus capítulo 12, porque o nosso coraçãozinho, ele é bem arrogante, né? Então, a gente pode estar trabalhando isso diante do Senhor nessa noite, dizendo assim: Senhor, me ajuda a combater a arrogância, né? Me ajuda a lutar, né? De Gênesis a Apocalipse, um bom assunto aí para a gente aí, de Gênesis a Apocalipse, é que o Senhor vai estar trabalhando diariamente nosso orgulho, trazendo para a gente então a humildade. Além de Provérbios, vários outros textos da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, mostram o quanto o orgulho é prejudicial. Ele chegou no Éden, lá em Gênesis, lá dentro do Éden ele chegou, né, e foi uma grande luta, né, e a mulher não venceu. Mas como combater então esse sentimento? Como estar atento para que ele não seja uma parte sutil de nossas vidas, a qual não estamos nos empenhando para lutar contra ela? Paulo, conversando com os coríntios sobre este assunto, ele traz o tratamento para o orgulho a partir da compreensão da graça soberana de Jesus Cristo. Então, como é que a gente faz para tratar isso? Né? Tratando o orgulho e evidenciando a humildade. Né? Calvino diz assim: é evidente que o homem nunca atinge um autoconhecimento verdadeiro sem que antes tenha contemplado a face de Deus e após tal contemplação tenha examinado então a si mesmo. Né? Como é que a gente faz para combater o orgulho? Primeiro, a gente precisa conhecer o Senhor, né? A gente precisa ter um conhecimento muito legal do Senhor, né? Contemplar a face de Deus, porque Ele vai revelar para a gente
que nós somos vaidosos, que nós somos orgulhosos, né? Que nós somos altivos, né? E isso será uma luta constante para que o Senhor arranque a nossa vaidade, arranque a nossa altivez, arranque o nosso orgulho e nos visite com humildade. Senhor, me dá humildade nesse dia, humildade para lidar com a minha família, humildade para lidar com a igreja, humildade para lidar com a minha vocação, humildade para lidar com o meu próximo. Então, a gente precisa disso, porque senão a gente acaba se posicionando de maneira muito vaidosa, sem combater isso que está tão arraigado, e tão difícil de ser trabalhado no nosso coração, se a gente não tem uma vida devocional e se a gente não dá nome para isso. A gente precisa, então, de um autoconhecimento verdadeiro, a gente precisa conhecer o Senhor, ter uma visão boa do Senhor para que Ele revele o quanto nós somos orgulhosos e o quanto a gente precisa combater o orgulho com humildade. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus fala que bem-aventurados são os humildes de espírito, os pobres de espírito, os dependentes dele para tomar decisões e combater esse sentimento de orgulho. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 29 diz assim: Irmãos, reparem na vossa vocação, vocês não foram chamados sábios segundo a carne, nem poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Olha o propósito: a fim de que ninguém seja orgulhoso na presença de Deus, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O chamado é um chamado modesto, para que a gente entenda, que a glória é de Deus. Então, e repara na vocação: vocês não são muito sábios, vocês não são poderosos, vocês não são de nobre nascimento. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, Deus escolheu as coisas fracas do mundo, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, Deus escolheu as coisas desprezadas do mundo, aquelas que não são, e o propósito é: ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, olha só como que a nossa vocação, quando Paulo começa a tratar ali na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala assim: olha, presta atenção na vocação de vocês. Vocês não são sábios, vocês não são poderosos, não têm nobre nascimento, são loucos, são fracos, são humildes, são desprezados, não são, porque o propósito é que a glória seja de Deus, a glória não seja de vocês, Como que seria bom, a gente colar isso na geladeira, para a gente não esquecer que a gente é vaso de barro, segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, carregando um grande tesouro, onde a glória é dele. E a gente está aqui servindo ao Senhor como filhos amados, mas a glória é dele. Estamos aqui com o propósito de glorificar o seu nome, e a glória continua sendo dele. A gente não é sábio, a gente não é poderoso, a gente não é de nobre nascimento, Paulo diz que a gente é as coisas loucas do mundo, nós somos as coisas fracas do mundo. O Senhor escolheu os humildes do mundo, o Senhor escolheu os desprezados, os que não são, porque o propósito é ninguém se vangloriar na presença do Senhor. Interessante isso, Põe tela inteira para mim, Mateus. Se você quiser printar a tela, para lembrar disso, se quiser colocar isso aí nas suas coisas, irmãos, reparar na vocação: não é sábio, não é poderoso, não é de nobre nascimento. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas fracas do mundo, as humildes do mundo, as desprezadas, as que não são. E o propósito é: ninguém se vanglorie na presença de Deus, Ninguém seja orgulhoso, mas seja humilde na presença de Deus, Interessante, É bem interessante. Bem interessante a gente lembrar disso, porque senão a gente vai assim: eu sou sábio, eu sou poderoso, eu tenho nobre nascimento, eu sou muito joinha, eu sou forte, eu sou orgulhoso. Não é esse o propósito para a igreja, não é esse o propósito. O propósito é a gente depender diariamente de Jesus Cristo, nas coisas mais óbvias, a gente depender de Jesus Cristo, não depender do nosso poder, não usar a nossa força, não usar o nosso nobre nascimento, E esse é o projeto de Deus. O projeto é para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que texto maravilhoso aqui da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo foi o pregador do Evangelho entre os coríntios em sua segunda viagem evangelística. Ele foi o portador das boas novas, o pai na fé daqueles novos cristãos. Mas depois de aproximadamente 5 anos, Paulo precisou intervir no andamento da igreja de Corinto, pois ela estava cheia de confusões
E presta atenção, irmãos, e um dos grandes pilares dessa confusão foi o orgulho. Existem pilares de confusão: vaidade, orgulho, egoísmo, né? São pilares de confusão em qualquer relacionamento, seja ele familiar, seja ele eclesiástico, seja ele social, seja ele secular, né? Qualquer tipo de relacionamento, né? do espiritual, do social, do secular, né? A vaidade, orgulho e egoísmo são as mães, né? Da confusão. Então é interessante a gente pedir, clamar ao Senhor, me dá humildade para lidar com todas as situações do meu dia a dia, né? Para que eu não seja envolvido pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo e crie grandes confusões, né? Como a igreja de Corinto estava embriagada de confusão por causa do orgulho eclesiástico, né? Paulo, ao lidar com os cristãos orgulhosos e arrogantes de Corinto, tão satisfeitos com a sua filosofia e sabedoria humana, os lembra a verdade sobre quem eles de fato eram. A gente vai aprender com os textos da primeira carta aos Coríntios que a melhor forma de combater o orgulho é relembrar a origem da fé, a qual nos mostra o caminho da depravação, a morte que tínhamos antes do chamado de Jesus Cristo, né? E aqui não cabe mais o orgulho de dizer que nunca fizemos nada de tão ruim na vida, pois a Bíblia nivela toda a humanidade na condição de morta pelo pecado, na condição de depravados. Nesses textos aqui que a gente vai ler agora, Romanos 3, 23, Efésios capítulo 2, Romanos 3, mostra que a gente está igualado no pecado, né? Olha o texto aí. Todos pecaram e todos precisam da glória de Deus, né? Romanos 3, 22. Né? São carentes, né? São necessários, são carentes da glória de Deus, e isso todos os dias, né? Ele nos deu vida quando a gente estava morto. Onde? Em delitos e pecados. Romanos 3 vai dizer assim: que se conclui? A gente tem alguma vantagem? E a resposta é não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, judeus, gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não existe justo, não tem nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, né? Esses textos, né, maravilhosos da palavra de Deus iguala todos, né, na condição de pecadores, de carentes do Senhor. Então, não há nem nada de interessante na gente que não tenha vindo de Deus e que deve nos tornar, então, dependentes dele, gratos a ele, numa vida de muita intimidade com ele, tanto por gratidão como para melhoramento, para aproveitamento nas nossas vocações, né, nos nossos mandatos, sejam eles espirituais, sejam eles sociais, sejam eles espirituais, né? Nosso mandato cultural, né? Tudo a gente depende do Senhor para glorificar, para bendizer o nome dele e para quebrar esse sentimento maldito, né? Esse inimigo da nossa alma chamado de vaidade, chamado de orgulho, né? É interessante a gente entender que a gente é orgulhoso e que a gente precisa estar num combate diário para ser humilde, né? Humilde nos ambientes onde o Senhor tem nos plantado. Paulo começa o ensinamento anti-orgulho, relembrando a mensagem de salvação que os coríntios receberam, né? Uma mensagem doida, né? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é poder de Deus, pois está escrito: vou destruir a sabedoria dos sábios e vou aniquilar a inteligência dos instruídos, né? Ele vai e continua. O orgulho de conviver com o berço da filosofia, né, dos pensamentos filosóficos, né, dos pensamentos de sabedoria, foi totalmente atingido pela loucura da pregação do Evangelho. Os sábios, os inquiridores, os filósofos daquela época e da nossa época não entendem essa verdade. Não podem explicá-la usando a sabedoria, a filosofia, a razão, e por isso muitas vezes acabam por desprezar o conhecimento da pregação do Evangelho e a graça, né? Então, o primeiro aprendizado é que o que recebemos, o que faz de nós pessoas valorosas, não veio através da nossa busca, da nossa sabedoria, não foi através de uma comprovação filosófica arrazoada, mas foi simplesmente a ação da graça de Jesus nos atraindo para si mesmo e convertendo nosso coração a Ele. Essa busca do Senhor por nós mostra, então, a nossa incapacidade de irmos até Ele e anula qualquer expressão de orgulho em relação
a quem somos. Né? Então essa é a primeira visão, né? Uma mensagem que é uma mensagem doida, mas uma mensagem extremamente fundamental para a gente entender que a gente depende de Jesus para tudo. Né? Então a mensagem doida, a mensagem da cruz é uma mensagem muito mais sábia do que qualquer sabedoria que tenha neste mundo. A gente não depende de filosofia, a gente não depende de conhecimento deste século, né? A gente depende do conhecimento do Senhor. Segundo lugar, irmãos, o pregador era humilde, a mensagem é humilde, né? O mensageiro é humilde. Além da mensagem ser uma loucura, o pregador também não se fundamenta em posturas humanas e orgulhosas para levar a mensagem simples, pura e profunda do Evangelho. Paulo vai dizer que eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem, com ostentação de sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vós, se não saber de Jesus Cristo, este crucificado. Foi em fraqueza, temor, grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito, de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A fé não tem relação com o orgulho da sabedoria humana, com o orgulho da filosofia, o orgulho de arrazoar, com o orgulho do muito conhecimento que Paulo tinha, mas que não usou, porque ele queria que a humildade da pregação do Evangelho, a mensagem humilde, o mensageiro humilde, atingisse o coração deles, não com a ostentação da sabedoria, não com o orgulho de conhecer muito do pensamento filosófico grego, mas por conhecer a cruz, por defender a cruz e ser envolvido não por sabedoria humana, mas pelo poder de Deus. Muito interessante essa mensagem diferente, o mensageiro humilde, levando então não a oratória, não o conhecimento da oratória, mas levando a glória de Jesus, levando o poder de Jesus, para que a conversão viesse através de Jesus e não do conhecimento de Paulo. Então, Paulo era um grande pregador, Paulo era um grande conhecedor, Paulo era muito sábio, mas ele pregou simplesmente o Evangelho da cruz, porque ele não queria que as pessoas dissessem assim: olha, que oratória maravilhosa, vou entrar na igreja dos Coríntios aí, porque Paulo prega muito bem. Ele não queria isso. Ele queria que o poder fosse de Deus. Ele sim ia pregar a pregação, ele ia pregar o Evangelho da cruz, mas quem ia converter não seria então a sua inteligência, não seria a sua oratória, não seria a capacidade que Paulo tinha. Paulo não usou a oratória nem as palavras persuasivas tão comuns na retórica grega, as quais ele mesmo estava familiarizado, dominava muito bem, mas ele se apresentou em fraqueza, em dependência, em temor, muito tremor. Ele se apresentou em humildade. Paulo não citou os filósofos famosos da época, nem precisou sustentar seus argumentos de ensino com os pensadores daquele contexto. Ele estava desvinculado do orgulho daquele local, para apresentar único e somente Cristo, e para que a fé deles estivesse então depositada, pautada somente no poder de Deus, e não na busca e na arrogância da sabedoria humana. Nós não sabemos nada, nós não temos nada que resolva ou que explique a vida como um todo. A única explicação está na revelação de Jesus, que graciosamente se deu a nós, para que a partir dele pudéssemos então experimentar a verdadeira sabedoria. Então a gente não precisa de uma retórica, precisa de uma retórica de grandes pregadores que sabem usar de grego, de hebraico, de uma eloquência, de uma oratória que deixa a gente assustado de ver. A gente precisa de fidelidade, a gente precisa de vida devocional, a gente precisa de humildade. Lucas 12 fala algo muito interessante: não se preocupe com o que vai falar, porque na hora você vai ter sabedoria para falar, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. É lógico que é uma promessa para os apóstolos em plena perseguição, quando eles fossem levados aos tribunais. Então eles não precisavam se preocupar com sabedoria humana, porque o Senhor ia colocar a palavra na boca deles. A gente precisa de vida devocional, irmãos. A gente precisa conhecer a grandeza de Deus. A gente precisa então se apresentar e ir nos lugares onde o Senhor tem mandado a gente ir. A gente vai trabalhar, então que a gente possa trabalhar para o Senhor com humildade. E quando a gente for requisitado de falar, a gente não precisa pensar: poxa, eu não sei falar igual fulano de tal, eu não sei falar igual as pessoas da mídia, mas Deus vai te dar sabedoria, porque o poder não é nosso. A majestade é do Senhor. É só abrir a boca, meu irmão.
É só ter vida devocional e abrir a boca, né? Quem não tem vida devocional, mas tem eloquência, tem oratória, não resolve nada também. Agora, quem tem vida devocional e quem abre a boca, quem se posiciona com um bom testemunho, vai ser usado pelo Senhor, irmãos, com humildade. O Senhor ama a humildade, irmãos. O Senhor ama que a gente esteja nos lugares onde a gente vai, na família, no trabalho, na escola, com humildade, com vida devocional, mas com humildade, né? Amar o Senhor, amar a sua palavra, né? Amar a sua igreja, amar o seu irmão e fazer as coisas que a gente tem que fazer. Que a gente está aí à disposição de Deus, né? 24 horas por dia, realizando com sabedoria aquilo que é a vontade dele, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, né? Onde quer que estejamos então humildes, dependendo do Senhor, como Paulo fez. Paulo chegou na igreja do Corinto, uma igreja cheia de gente sábia, cheia de gente vaidosa, cheia de intelectuais, cheia de orgulhosos, cheia de gente altiva, que a gente está lendo as cartas de Paulo, e aí Paulo vai lá e não prega com oratória, Paulo não prega com os seus conhecimentos filosóficos, Paulo é simples, Paulo prega o Evangelho de Jesus Cristo, né? Porque quem vai fazer a obra não é o nosso orgulho, nossa vaidade ou nossa capacidade de retórica, nossa capacidade de usar o português corretamente, mas é o Senhor Jesus Cristo que tem falado conosco diariamente através da nossa vida devocional, né? Quem tem vida devocional é evangelista natural, é adorador natural, é evangelista natural, e quando abre a boca, não abre a boca com arrogância, com sabedoria humana, mas abre a boca destilando, trazendo mel na graça de Deus para aqueles que o ouvem, né? Então, que possamos ser usados pelo Senhor para glorificar e bendizer o seu nome que é santo. Parece que essa pregação pura e simples, que revela dependência de Jesus, não chama muita atenção. Parece simples demais, pouco demais, assim, a gente vai buscando com o nosso orgulho e suposta sabedoria outras coisas para acrescentar ao Evangelho e nos fazer diferentes e até mesmo mais atraentes, né? A gente não precisa de outra atração, senão uma vida de adoração, uma vida devocional. Não precisa de nenhum outro, nada diferente, nada atraente. Quer dizer, eu não sei falar igual fulano. Meu irmão, se você tem vida devocional, Deus vai te dar as palavras corretinhas para você conversar com qualquer pessoa. Seja ele um rei, um governador, um presidente, seja quem for, né? Seja uma pessoa simples, né? Se você tem vida devocional, você está preparado, né, para fazer diferença nos lugares onde Deus tem plantado você. Se você não tem vida devocional, não adianta sabedoria, não adianta recursos, não adianta luzes, não adianta um monte de recursos, né? Quem não tem vida devocional nunca está preparado para fazer diferença na vida de ninguém. Ele não é diferente, ele não faz diferença, né? A gente não precisa de orgulho e vaidade para fazer diferença com o Senhor, né? Precisa de vida devocional. Os escolhidos do Senhor são humildes, irmãos. Repara na vocação. Não é sábio, né? Segundo a carne, tá bom? Ah, você não tem a sabedoria da carne. Não, graças a Deus. Você não é poderoso. Não, não sou. Você não tem um nobre nascimento. Você não tem um nome bonito, né? Pelo contrário, você é meio louquinho, né? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Você é meio fraquinho, né? Sou para envergonhar os fortes. Você é meio humilde. Opa, eu preciso de humildade, né? Você é desprezado, você não é. Por quê? Para reduzir a nada os que são, a fim de que não haja orgulho na presença de Deus e a glória seja somente dele, né? Olha que interessante. Os escolhidos, se não são humildes, precisam se tornar humildes. E é legal que Paulo está falando dele, e se você prestar bem atenção, no corpo dos apóstolos, a pessoa mais eloquente, né, mais altiva, né, com mais condição, era Paulo. Muito sábio, poderoso, nobre nascimento, alguém extremamente sensato, né, forte, vaidoso, orgulhoso, e você pensa o trabalho que ele deu, né, para Deus consertar e quebrar Paulo, né? A igreja de Corinto é um tratamento espiritual maravilhoso na vida de Paulo. É muito bom o que a igreja de Corinto fez na vida de Paulo, ao ponto de transformar a sua visão, né? Paulo, há vários Paulos aí. Tem o Paulo antes da primeira carta, tem o Paulo na primeira carta, tem o Paulo entre a primeira e a segunda carta, tem o Paulo da segunda carta e tem o Paulo depois, né, da segunda carta, que é um Paulo muito maduro.
E como que Deus usa as situações difíceis para trabalhar o nosso coração e tirar a nossa glória, tirar a nossa vanglória na presença dele e ele mesmo aparecer. Por isso que João Batista diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua, né? Convém que o Senhor cresça, né? E eu diminua. Convém que o meu orgulho caia por terra e a humildade apareça. João já era humilde, irmãos. João já era muito humilde. João não dá o mesmo trabalho que Paulo dá para Jesus para transformar o seu orgulho em humildade. João já chega humilde. Mas tem coisa para ser trabalhada na vida de todo mundo, até na vida de João Batista, né? Tem na vida de João Batista, tem na vida de Paulo, tem na vida de Edivaldo, tem na sua vida um monte de coisa para ser trabalhada, né? Para que a gente melhore, né? Mas a gente precisa entender, né? Essa mensagem maravilhosa, a gente precisa ser mensageiros humildes e a gente tem que também ser ouvintes e escolhidos humildes, né? A graça da escolha divina é revelada justamente pelo fato de os escolhidos não terem condições nenhuma de mostrarem nenhum valor que os leve a merecer a escolha do Senhor. Deus escolheu, e Paulo usa essa expressão 3 vezes. E a escolha do Senhor não foi baseada na aparência melhor ou naquele que poderia ser mais útil. O Senhor escolheu o fraco, escolheu o humilde para anular o senso de grandeza orgulhoso de todo ser humano. O Senhor tem entre os seus escolhidos pessoas de grande valor, que apareceram na história, que deixaram seus nomes registrados, né? Experimentados, né? Experimentamos a reforma da fé cristã e as doutrinas da graça de maneira sistematizada. E devemos, então, isso em grande parte a homens como Lutero, como João Calvino, né? Quando a gente olha a história de João Calvino, quando a gente olha a história de Lutero, a gente vê ali o Senhor malhando, né? Pessoas orgulhosas e transformando eles em pessoas muito humildes. A história de João Calvino é impressionante, né? As doenças que esse homem trazia, né? As lutas que esse homem tinha são impressionantes. E quantos outros nomes apareceram, não só na história da igreja, como também na história geral da humanidade, de gente, né, que chegou humilde, o Senhor chegou orgulhosa, o Senhor foi surrando, né, para transformar esses orgulhosos em gente humilde, né? Todos que chegamos na presença de Deus, chamados pelo Senhor, Ele vai dar uma coxada para trabalhar o nosso orgulho, arrancar o nosso orgulho e trazer humildade para o nosso coração. É assim comigo, é assim com minha esposa, é assim com Mateus, Isabel e Mariana, é assim com você, é assim com sua esposa, com seu esposo, é assim com seus filhos, é assim com os seus pais, que o Senhor vai recolhendo para Ele e transformando o nosso coração diariamente para arrancar a vaidade, para arrancar o orgulho, porque com orgulho, com vaidade, né, com altivez não dá certo. Então, o chicote vai comer solto aí para a gente aprender, né? Hebreus capítulo 2 afirma isso, né? No entanto, eles não foram escolhidos por causa deste valor. Na verdade, o que eles sabiam fazer, o que nós hoje sabemos fazer, ainda que não apareçamos em nenhum lugar, tem seu valor e alcança preeminência e utilidade por causa da aplicação do próprio Deus, que usa as nossas vidas, que são simples, para cumprir com seus objetivos, que são maravilhosos. Entender esse mistério é o que Paulo chama de gloriar-se no Senhor. Na segunda carta aos Coríntios ele diz isso, olha o que diz lá. Aquele, porém, que se gloria, aquele que glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Os orgulhosos acerca de si mesmos pensam que não precisam de Deus, buscam coisas grandiosas para fazer, estão satisfeitos com o que conseguem realizar por si mesmos e com o que aparentam ser para os outros, né? Olha, a nossa glória, o nosso trabalho, o nosso ministério é gloriar-se no Senhor, porque a gente não trabalha para a gente mesmo, né? Os humildes se satisfazem no Senhor, em realizar as boas obras preparadas pelo Senhor, e as fazem então com gratidão. Bem-aventurados os humildes, os dependentes do Senhor. Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, tem o trabalho de transformar, né? Tirar o orgulhoso e plantar o humilde, né? O orgulhoso já vem na gente, né? Já está aí na gente, né? 24 horas por dia. A palavra de Deus vai arrancar esse orgulhoso dentro da gente, né? Até o último dia de respiração nossa aqui no planeta Terra, né? Então, como que eu faço para combater o orgulhoso? Né? Muita vida devocional de Gênesis Apocalipse, né? Até o último dia da sua vida, tá bom? Humildade, dependência e submissão. O humilde é aquele que é dependente de Jesus. Jesus afirmou em Mateus 5,3 que os humildes são bem-aventurados.
Ou seja, tem seu prazer no próprio Jesus, pois dependem dele para tudo, né? O Senhor, não há a bem-aventurança a gente entender, né, que não tem condições de fazer nada, de falar, de sentir, de pensar, de se vestir, né, de fazer nada sem o Senhor. Bem-aventurados humildes de espíritos, dependentes do Senhor, né? Aqueles que falam: Senhor, me socorre. Eleva os meus olhos para o Senhor que me socorre. De onde me virá o socorro, né? Meu socorro é o Senhor Jesus Cristo. Ele me socorre contra mim mesmo diariamente, 24 horas por dia, durante todos os dias da minha estrutura. Essa dependência não é muito bem vista em nossos dias e, consequentemente, a visão da soberania total de Jesus também não é bem-vinda, né? Jesus ensinou sobre a humildade com sua própria vida em Filipenses capítulo 2. Ele nasceu de forma simples, sem nem estar em uma cama dentro de casa. Ele escolheu homens simples, ele escolheu trabalhadores simples para serem seus discípulos, né? Tudo na vida de Jesus era em cima de muita humildade, né? De muita dependência do Senhor. Ele se esvaziou para assumir a forma humana, o maior sinal de humildade. Entende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Ele, subsistindo, sendo próprio Deus, não usou como direito o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, né? Esse modelo de serviço, esse modelo de amor, de serviço, de santificação, né? De honra que Jesus deixa para a gente, é um modelo onde a gente vai deixando de lado o próprio eu e vai colocando e revestindo a nossa estrutura com o ser de Jesus. Isso é a gente deixar, isso é a santificação no seu sentido gostoso, de assumir a forma de Cristo para ter humildade, para quebrar o orgulho e ter humildade. Mariana. Cosma colocou: porque Deus trabalha com os quebrantados e com os corações contritos. É isso mesmo. Ele transforma o nosso coração, ele quebranta o nosso coração e ele vai dando humildade para poder trabalhar o nosso coração e amadurecer profundamente o nosso coração, né? Hebreus capítulo 12 fala isso de uma maneira bem interessante, né? Hebreus capítulo, a Bíblia toda fala sobre isso, irmãos. Hebreus 12 ele fala assim: olha, na nossa luta contra o pecado ainda não temos resistido até o sangue, né? Então, ó, e vem luta aí. Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, né? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, né? Olha o treinamento aí. Hebreus capítulo 12, né? Versículo 4, 5 e 6. Aí ele vai dizer mais, né? É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos, né? E aí vai. Depois dá uma olhadinha lá em Hebreus capítulo 12, né? O Senhor recebe, o Senhor chama de maneira humilde, o Senhor trabalha no nosso coração, aí Ele coloca a gente num treinamento espiritual, ponto Tiago também dizer, no capítulo 1, tende por motivo de toda alegria, né, eu passar por muitos treinamentos, por muitos açoites, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficiente, né? Isso é um projeto de tirar, né, o orgulhoso e trazer o humilde para que o humilde dê um bom testemunho, né, e o humilde tenha esperança somente no céu e não esperança na terra. O humilde não é necessariamente aquele desprovido de nada, de alguma coisa, mas é aquele que sabe que tudo que tem, em qualquer área, vem do Senhor e é para o Senhor, né? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é para o Senhor integralmente, né? Porque dele, no meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, agora eternamente. Amém. Portanto, tendo este reconhecimento, então, ele luta para que a sua vontade seja cada vez mais submissa e tome a forma da vida com o Senhor. Na comunidade cristã nada pode ser fonte de orgulho, nem a sabedoria dada por Deus, nem a capacitação para realizar a sua obra, nenhum dom pode servir, né, para a minha vaidade, para o meu orgulho. 1 Coríntios 1, de 30 a 31 diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, então, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Olha o que está escrito agora: para que, como está escrito, aquele que se gloria,
porque tem sabedoria, justiça, santificação e redenção, use isso para a glória do Senhor. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. A sabedoria que Ele te deu, a justificação, a santificação, a redenção, a glorificação, então é tudo para a glória de Deus. Então não é nada para eu usar para mim mesmo, é para eu usar na minha história para a glória de Jesus Cristo, que me amou, que me justificou, que requer a minha santificação, que requer o meu reconhecimento da sua grandeza em minha vida, que requer a minha dependência dele e que requer, como estudo de hoje, a minha humildade. O Senhor requer aqui na minha santificação um sentimento chamado 2. Semana passada, adoração, e hoje a nossa humildade. Se eu conheço a doutrina do Senhor, a primeira coisa que eu faço é adorar o Senhor. A segunda coisa que eu faço é depender dele, com humildade. Eu preciso me posturar na minha casa, com os meus filhos, com os meus pais, com a minha família, com o meu cônjuge. Eu preciso me posturar na minha vizinhança, no meu trabalho, na minha escola, nas eventualidades do dia a dia, com humildade, na dependência do Senhor, fazendo tudo para a glória dele, não vivendo mais para mim mesmo. Isso é humildade, aquele que se glorie com a sabedoria, com a justificação, com a santificação, com a redenção, que faça isso para a glória do Senhor. Me justificou, aleluia. Me deu sabedoria, santificação, dons e talentos, aleluia. Requer a minha santificação com humildade, aleluia. Vou morar no céu, aleluia. Então, aquele que se glorie, glorie-se por aquilo que Jesus fez. Que a nossa glória, que a nossa santificação, que a nossa humildade, que a nossa dependência de Deus glorifique o nome de Deus por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, que a gente use tudo o que Ele emprestou para a gente para a glória do nome dEle. É um exercício diário, a gente chega lá. Portanto, para que a humildade seja um fato real e uma prova da nossa comunhão com o Senhor, precisamos ter muito claro que tudo vem de Jesus e que tudo é para Jesus. A conversão, o entendimento do chamado, a fé, o amor, são provenientes do Senhor. Portanto, não há nada em nós que venha a justificar soberba, orgulho, vaidade e até mesmo pecado. Nenhum crescimento como cristão é mérito nosso. Mas a gente pode pensar, eu tenho estudado, eu tenho me esforçado, eu tenho sido tão diligente, eu pratico bem, eu ajudo as pessoas, eu ajudo os necessitados, eu faço as boas obras, eu faço ação social, eu evangelizo, eu canto, eu oferto, eu administro, eu ensino. Mas tudo isso, irmãos, tem que ser para a glória de Deus. Isso não é meu, não é minha capacidade. Cristo se tornou justiça e santificação. Então, todo progresso espiritual que temos é trabalho de Jesus. É a sua perseverança na gente que nos impulsiona, então, para a leitura. A primeira coisa maravilhosa, a leitura bíblica, irmãos. A nossa dedicação, o exercício dos dons espirituais, a proclamação do Evangelho da graça de Deus, o dobrar os nossos joelhos em adoração, em oração. Fazemos tudo isso porque nós já recebemos a graça dele. Isso não é nosso, isso não está em mim. Foi ele que deu, ele que dá de presente. Então a gente precisa de humildade, a gente precisa se dobrar diante de Jesus e dizer: Senhor, obrigado pelo que o Senhor me deu. Me ensina a usar isso para a glória do teu nome nos lugares onde eu vou existir. O nível mais elevado do nosso progresso espiritual é a obra do Senhor. Olha o que diz Coríntios 15:10. Pela graça de Deus é que sou o que sou. E a sua graça que me foi dada de presente, de graça, presente, dom, não se tornou vã, vazio. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não fui eu, mas foi a graça de Deus comigo. Que lindo esse texto, mostrando que até o meu esforço, foi querer e efetuar e executar de Deus. Pela graça de Deus, então, é que eu consigo ser o que eu sou. E a sua graça que ele me deu de presente, então eu não vou deixar no vazio, vou trabalhar. A graça é ele, o trabalho é meu, mas até o meu trabalho é graça da parte dele. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, eu me esforcei. Não fui eu, foi a graça de Deus comigo, mas a consciência de que eu posso trabalhar, a consciência de que eu posso ler um capítulo a mais da Bíblia, a consciência de que eu posso estender a mão para alguém no meu trabalho, que eu posso cuidar de alguém da minha vizinhança, que eu posso usar alguma coisa em favor dos outros, ela
é entender a graça maravilhosa dada de presente para mim. É gratidão por aquilo que foi dado de presente para mim. E isso a gente acaba fazendo na humildade, irmãos. Né? Quando a gente pedir, Senhor, me faz ver, visualizar os ambientes preparados pelo Senhor, né? Para que eu possa agir, para que eu possa trabalhar. Né? Não eu, mas a graça do Senhor comigo. Né? Me faz lembrar de Filipe, né? Chegando lá no deserto e vendo lá o eunuco, né? Lendo a Bíblia, né? E eu fico imaginando Filipe, eu fico me imaginando no lugar de Filipe, pensando assim, Senhor, como é que eu vou abordar esse homem agora? Né? Como é que eu vou abordar o eunuco? Né? E quando ele olha, o eunuco está lá com Isaías 53 abertão, lendo Isaías 53, e aí ele chega perto do eunuco e pergunta assim, e aí, está entendendo o que você está lendo aí? Aí o eunuco fala assim, como que eu vou entender se não há quem me explique? Olha o gancho aí. O Senhor vai colocar a gente em lugares para a gente ser útil, né? Não a gente, né? Mas a graça de Deus com a gente, né? Se a gente orar, Senhor, me usa na família, Ele vai usar a gente na família. Senhor, me usa lá no meu trabalho, né? O Senhor está esperando a gente pedir isso há muito tempo, né? Senhor, me usa lá na minha escola, Ele vai te usar lá na escola. Me usa nas eventualidades do dia a dia. Senhor, usa o meu trabalho para a glória do Teu nome, porque não há trabalho que seja para a glória do nosso nome. Os trabalhos que a gente faz é para a glória do nome de Deus e para que a graça de Deus esteja conosco onde quer que a gente esteja. Isso é dependência, isso é humildade, isso é se colocar à disposição, né? Se colocar à disposição, né, diante de Deus, em adoração ao Senhor, né, em vida devocional, e depois se colocar à disposição onde quer que Ele plante a gente. Pela graça de Deus é que eu estou onde eu estou. Pela graça de Deus é que eu sou o que eu sou, né? Você é exatamente o que o Senhor queria que você fosse. Você mora onde Deus queria que você morasse. Você trabalha onde Deus queria que você trabalhasse. Estuda, tem suas eventualidades exatamente onde Deus queria te colocar e te plantar, para que você seja humilde, seja ousado e usado por Ele, né? Onde quer que você esteja, né? Como? Quem é que vai ser usado? Eu vou ser usado. A graça de Deus comigo, né? Ele vai me dar sabedoria para ser usado e ser ousado para a glória do seu nome. Mas antes, vida devocional, né? Logo encontrei a palavra de Deus e comi. E aí foram graça e gozo na minha vida, né? Porque o Senhor dos Exércitos está comigo, né? Olha que Jeremias 15:16, que palavra maravilhosa, né? O verdadeiro Filho de Deus, ele sabe disso, ele sabe que o que Paulo falou é totalmente aplicável à sua vida também. Aí Terry Johnson diz assim, especialmente se ele entende a profundidade da depravação humana, como explicado pela fé reformada, ele sabe que esteve morto em pecado, ele sabe que era surdo, cego e também era desinteressado, ele sabe que era um amante das trevas, ele sabe que foi um milagre de Deus ser salvo da sua incredulidade, foi também um milagre de Deus ser salvo de sua ignorância e egoísmo, ele sabe que a salvação é do Senhor e não dele. Se ele está realmente convencido da verdade, das doutrinas da graça, não pode mais haver nele nenhum orgulho. O que sobra para desenvolver na vida dele agora é humildade, é se colocar à disposição de Deus e ser aquilo que o Senhor quer que ele seja. Pela graça de Deus, agora eu sou o que sou. Pela graça de Deus, pelo poder e majestade do Senhor, o Senhor vai me usar com ousadia onde Ele me plantou. Família, igreja, vocação, onde quer que a gente esteja. Outras fontes de orgulho aqui, irmãos, que devem ser combatidas pela humildade. Tudo pode gerar orgulho, até beleza física, inteligência, capacidade de organização, ter dinheiro, simpatia e capacidade de atrair pessoas. Isso também é fonte de orgulho. No entanto, na primeira carta aos Coríntios, Paulo está mexendo em todas essas áreas também. E a pergunta que ele faz e que devemos repetir para nós mesmos é 1 Coríntios 4,7. Quem é que te fez sobressair? E a gente faz a pergunta, quem é que te fez então ter beleza física, inteligência, capacidade de organização, dinheiro, simpatia, capacidade de atrair pessoas? Quem é que te fez assim? O que você tem na vida, posses, bens, beleza, etc., que não tenha sido dado, que não tenha recebido? E se você recebeu, por que orgulho? Como se você não tivesse recebido isso de presente do Senhor. Que texto, hein? Que texto. Quem é que te fez sobressair? No que confiamos para acharmos que somos bons demais? Em pessoas, no mundo,
no cristianismo deturpado. O Tim Keller disse assim, olha, o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Já o evangelho verdadeiro as deixa orgulhosas daquilo que Jesus fez. E acho que a palavra orgulho é pesada, mas se ela cabe em alguma coisa, aquele que se vangloria em Cristo. O falso cristianismo, a visão errada da soberania de Jesus nos leva a pensarmos que, de certa forma, somos capazes de fazer as coisas acontecerem na nossa história de vida por causa das nossas ações. Nada do que aconteceu na nossa história é por causa da nossa ação, é por causa da soberania de Cristo. Tudo o que acontece é a soberania de Cristo. Tudo o que acontece é porque acontece exatamente do jeito que Cristo escreveu. E tudo que a gente olha, contempla, deveria ser debaixo de muita humildade, por sabermos que Jesus está conosco, nos treinando. Nós não somos no falso evangelho. O falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Ah, eu consigo isso, eu consigo aquilo outro. Você não consegue nada, meu irmão. Está tudo debaixo do domínio absoluto, eterno, poderoso e único de Jesus Cristo. Eu gosto muito da frase de um homem de Deus, Abraham Kuyper, quando ele diz assim que não existe uma polegada quadrada neste século que Jesus não diga minha, me pertence, é minha. Não existe um centímetro quadrado neste mundo que Jesus não diga é meu. Não existe nenhuma terra quadradinha, nenhum espaço do universo, né, que Jesus não diga é meu, fui eu quem fiz, sou eu quem controlo. Jesus está no controle de todas as coisas, irmãos. Se a gente for se gloriar, e a gente não deve se gloriar, mas se a gente se glorie naquilo que é Jesus, no poder dele, na majestade dele, no domínio dele, na paternidade dele, no poder dele, na majestade do senhorio, da supremacia do Senhor Jesus Cristo, do império do Senhor Jesus Cristo, e não naquilo que a gente tem condição de pensar, de falar, de sentir, né? Porque o domínio é de Jesus, e o que ele fez tem que trazer para a gente convicção. E o que ele fez tem que trazer para a gente adoração. O que ele é tem que trazer para a gente humildade, disposição, trabalho, né, cooperação. Né? Nós estamos aqui para a glória dele. Fomos alcançados pela graça dele. Estamos parados agora na frente do celular ou na frente da televisão, do computador, não sei, para contemplar, né, para conversar sobre aquilo que Jesus fez. E para sermos humildes, para quebrar a maldita vaidade, a maldita altivez, o maldito orgulho e nos posicionarmos como servos de Jesus Cristo. Por outro lado, julgamos as pessoas pelo que elas fazem ou não fazem, achando que faríamos melhor do que elas e que a nossa vida nunca seria igual a delas no sentido de queda. Gálatas capítulo 6, versículo 1 mostra exatamente o contrário, né? Para a gente ter sempre espírito de brandura e entendendo, né, que tudo que é de errado a gente poderia estar fazendo também. Olhar os erros de alguém e procurar ajudá-lo para que ele cresça e melhore faz parte da comunhão dos santos. No entanto, olhar os erros e apontá-los como se nunca fôssemos capazes de cometer é sinal claro de orgulho espiritual. Quanto a isso, Paulo também adverte em 1 Coríntios 10:2 assim: aquele que pensa estar em pé, cuidado. Quem é orgulhoso vai cair. Para quem o orgulho que temos de nós mesmos tem valor? Fazemos para quem? Para o mundo? Por um momento, nossas ações terão valores, mas os valores do mundo são passageiros. Ele está sempre à busca de coisas maiores, né? São patamares errados de busca, né? Para que ou para quem nós fazemos coisas? Será que somos motivados pela dependência do Senhor ou para provar e para exibir a nossa capacidade? Tudo que temos, irmãos, moral, social, vocacional, espiritual, foi dado de presente pelo Senhor. Somente podemos exercitar tudo por causa da sua graça. Se foi dado pelo Senhor e a gente consegue exercitar tudo por causa da graça de Deus, isso tem que gerar a gente gratidão e também humildade. Sendo assim, humildade tem que ser nossa companheira em tudo que somos e fazemos. A gente tem que entender que ela é a melhor amiga que a gente tem. E o pior inimigo que a gente tem é o maldito orgulho, a maldita altivez, a maldita vaidade. Né? Que Deus nos ajude a vivermos isso de maneira bem prática. Que o Senhor nos ensine a glorificarmos o seu nome com humildade, sabendo que a gente é orgulhoso. Eu sou muito orgulhoso. Você é muito orgulhoso. Mas o Senhor está quebrando o nosso coração diariamente. As lutas do dia de hoje é para quebrar o teu orgulho, viu? Eu passei por isso. Deus está quebrando o teu orgulho, viu?
Não precisa nem ser profeta, nem adivinhador. Mas, eis que vos digo, irmão, que as lutas pelas quais você passou hoje é porque você é orgulhoso e Deus está te deixando mais humilde. Tá bom? Perdeu alguma coisa hoje? Deus está te deixando mais humilde. Ganhou alguma coisa hoje? Deus está te deixando mais humilde. Deus está trabalhando no nosso coração diariamente para que a gente possa glorificar o seu nome e se gloriar somente nele. Aplicação. John Bradford, reformador do século XVI da Inglaterra, passava junto com os seus amigos e viu um homem bêbado caído na rua. Muitos mostraram desprezo, mas ele foi até lá para ajudar o homem, pois pensava, se não fosse pela graça de Deus, eu seria igual a esse homem. É interessante a gente pensar isso, porque a gente ouve muita coisa na televisão. A gente vê muita coisa errada na televisão. A gente vê muita gente ruim na televisão. E quando a gente consegue se sentir melhor do que eles, é porque a gente ainda tem vaidade no coração, tem orgulho no coração. E a gente poderia dizer, graças a Deus que eu não sou assim. Mas a gente deveria dizer, eu só não sou assim, porque a graça de Deus já habita em mim. E ele não seria assim se a graça de Deus habitasse no coração dele. Isso é humildade. Isso é Gálatas capítulo 6, versículo 1. A gente não foi levantado na terra para julgar ciclano, beltrano, fulano. E a gente tem uma facilidade de fazer isso horrível, porque falta humildade, porque a vaidade, o orgulho ainda habita o nosso coração. A gente está em treinamento diário até que a vaidade saia do coração da gente. A gente precisa deixar de lado nossa vaidade. Quando John Bradford, reformador, ele olha para aquele bêbado e fala, ele se aproxima daquele bêbado, ele olha para a graça de Deus, o filtro dele nos relacionamentos agora é Jesus, e ele afirma, eu só não sou assim, porque a graça de Deus já habita em mim. Eu só não sou aquele corrupto, eu só não sou as piores pessoas que eu vejo por aí, porque a graça de Deus já habita em mim. E essa pessoa poderia deixar de ser o que ela era, se a graça de Deus já habitasse no coração dela e já estivesse combatendo diariamente a vaidade, o orgulho que essa pessoa tem, para transformá-la então em gente humilde. A humildade não somente nos livra dos perigos do orgulho, como também nos faz olhar as coisas de uma forma muito mais clara, mais limpa, sem acusação, sem pressuposto. Ao olharmos para nós, precisamos enxergar a humildade que foi dada por Cristo, seu amor, bondades, a fé, a alegria, a disposição, o ânimo, que nos transformaram, então, de mortos depravados em filhos amados do Pai, que combatem o orgulho diariamente para serem humildes, para glorificar e bendizer o nome do Senhor. E assim, em tudo o que fizermos, ou tudo que possuirmos, tudo o que viermos a ser e a desenvolver, que façamos então com humildade, gratidão, para que o Senhor e que sua glória, a glória seja somente dele. E aí a gente pode dizer com Paulo, pela graça de Deus é que eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, nunca eu, mas a graça de Deus comigo. Que Deus nos abençoe. Amém.